Então vou falar da matemática da tomografia computadorizada. Tomografia computadorizada, que a gente vai ver o que é na introdução, alguns dos princípios físicos da tomografia computadorizada, e depois vou falar de duas categorias de técnicas que existem para reconstruir imagens em tomografia computadorizada. Porque, como a gente vai ver aqui na introdução, os dados que a gente adquire não são diretamente a imagem que a gente quer em tomografia computadorizada, e depois vou mostrar um exemplo do uso desses métodos iterativos aqui para reconstruir imagens em microtomografia por iluminação síncrona. Métodos analíticos são métodos que a gente obtém, então a gente simplifica suficientemente o problema de forma a obter uma fórmula fechada para a solução. Quer dizer, a minha imagem vai ser essa continha que eu faço com os dados. Métodos iterativos permitem uma modelagem mais sofisticada, mas aí você perde a característica de ter uma fórmula fechada para a solução daquele seu modelo, então precisa de métodos numéricos que aproximem a cada passo a solução daquele problema. Bom, então tomografia na realidade é uma palavra que é formada por duas palavrinhas gregas, tomos e grafém, e significa desenho de uma fatia. Então você quer conseguir fazer o desenho de uma fatia de dentro do seu objeto. Se você empilhar todas essas fatias, você tem uma reconstrução tridimensional do interior daquele objeto. Uma laranja é muito fácil. Você pega uma faca bem afiada, corta, tira uma foto, pronto, tem uma imagem tomográfica. É invasivo, você cortou alguns desses, eu não sei o nome científico desse troço, desses gominhos que tem aqui dentro, mas se você fizer com cuidado suficiente, né, dá para ver com precisão o que está aí dentro. Só que se for uma pessoa, não dá para cortar a cabeça, e às vezes você quer... Depois de morto dá, fizeram com o cérebro do Einstein, né? Mas se a ideia é ver o que o cara tem para dar uma sobrevida, curar o paciente, eu acho melhor não cortar a cabeça, porque depois não vai ter como colar. Então a gente tem que desenvolver técnicas não invasivas, ou minimamente invasivas, para conseguir obter esse tipo de imagem. Aplicações dessa ideia são infinitas, né? Por exemplo, a gente acabou de ver na medicina, em ciências de materiais. Você quer avaliar até que ponto aquele teste de fadiga realmente fadigou, então você cortando estraga um pouco. Se você tiver uma técnica não invasiva, você pode avaliar melhor. Em biologia, a gente vai ver exemplo lá no final, em que a gente faz tomografia de uma ova de peixe. Astrofísica, os caras fazem tomografia de estrela, né? Pega os raios cósmicos que estão vindo, atravessa a Terra, faz tomografia da Terra também, mede os raios cósmicos do lado, depois do outro, e aí aplica as técnicas que eu vou explicar daqui a pouco para obter imagens tomográficas, por que não, da Terra. Geociência também faz imagens tomográficas de seções da Terra, né? E descobre petróleo, assim. Em oceanografia tem aplicações, etc, etc, etc. Todo mundo quer ver dentro do seu objeto de estudo sem destruir ele. Isso aí é um problema comum. Então, modalidades, a física que permite a gente fazer imagens de dentro do objeto é variada. Isso vai desde, em tomografia por transmissão, que a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco, o raio-x atravessa a matéria com mais ou menos facilidade. Então, essa característica dos raios-x de ser atenuado de forma variada por materiais distintos, permite que a gente faça tomografia do interior do objeto e veja coisas ali dentro. Então, se você reconstrói o valor da atenuação linear do seu corpo em cada ponto, a atenuação linear dos raios-x do seu corpo em cada ponto, você vai obter informação sobre a estrutura anatômica do seu corpo, porque o osso atenua muito mais, por exemplo, do que o tecido do fígado, digamos. Então, se você sabe, se você plota isso como uma função do plano, você vai ter uma fatia do corpo do cara ali, você vai poder distinguir elementos anatômicos do seu paciente. Bom, esse mesmo princípio se aplica se você atravessar o cara ou o objeto de estudo com prótons. Aí, de repente, o troço é muito duro, é aço. Aço o raio-x não atravessa, mas os prótons, não sei, posso estar falando besteira, mas eu acho que os prótons atravessam. Então você pode fazer tomografia de coisas que são opacas aos raios-x, utilizando talvez prótons, nêutrons, muons, neutrino. O cara faz tomografia da Terra utilizando neutrino, elétrons.
etc, etc. Tudo quanto é partícula, você pode atravessar, ela vai atravessar em linha reta, vai atenuar, e aí você utiliza os princípios matemáticos que eu vou descrever daqui a pouco para obter imagens tomográficas do objeto de estudo. Tomografia por emissão. Tomografia por emissão é um pouquinho distinto. Você não atravessa o objeto com uma partícula. Você faz o cara engolir um monte daquelas partículas, ou, na realidade, um elemento químico que depois vai decair e emitir essas partículas, e você mede essas partículas fora do cara. Então, o sujeito de estudo emitiu as partículas que são detectadas fora, e a gente chama isso daí de tomografia por emissão. E tem uma coisa que é meio misturada, tomografia por fluorescência. Na tomografia por fluorescência, você atravessa o objeto de estudo com raio-x na energia específica que excita o material que você quer ver. Então, através dos raios-x, você tem uma tomografia por transmissão e como ele excita durante o seu percurso entre o transmissor e o detector de raio-x, ele vai excitar aquele material, depois você vê aquela fluorescência também e tem tomografia por emissão simultaneamente. Então, tomografia por fluorescência é um híbrido das duas coisas, transmissão e emissão. E tem tomografia, esses três exemplos eram exemplos de tomografia não difrativa, quer dizer, a gente supõe, o melhor modelo que tem é que aquele sinal que a gente atravessa ou que sai do nosso objeto de estudo, ele vai em linha reta. Ele segue, são duas partículas ou uma partícula que segue em linha reta. Agora, tem o caso em que a gente emite uma onda através do nosso objeto de estudo, né? E aí essa onda vai percorrer uma curva de acordo com o material, e a partir dessa curva, a gente detecta talvez o tempo que o sinal levou para chegar do emissor ao detector, ou outras medidas, a gente consegue reconstruir também o objeto de estudo. A gente não vai ver técnicas matemáticas para reconstruir isso aqui nesse seminário, mas existe também uma quantidade considerável de técnicas que se utilizam. Por exemplo, ultrassom, quando você vai ver o bebê lá, sua mulher está grávida ou você está grávida, você é um exemplo de tomografia difrativa, né? O ultrassom é uma onda que se difrata lá, você mede os tempos que ela leva para chegar e conclui com uma imagem tomográfica. Outras modalidades não se encaixam nessas nesses dois grandes conjuntos, como por exemplo a ressonância magnética, é um troço mais esquisito ainda, que passa um campo magnético oscilante lá pelo objeto e dependendo dos spins dos átomos, o negócio é complicado. Então a gente vai pular, não vai falar disso aqui hoje, tá? Bom, como é que funciona a tomografia por transmissão de raio-x? A chave aqui é a lei de Beer-Lambert, eu não sei se pronuncia assim, então me desculpem, quem sabe, talvez possa me corrigir, que diz que a intensidade emitida, quer dizer, a razão entre a intensidade emitida e a intensidade detectada do feixe que atravessa o objeto é igual à exponencial da integral ao longo da linha que une o emissor e o detector da taxa de atenuação linear ao longo do caminho, certo? É uma integral ao longo do arco. Só que o arco aqui, no caso, é uma reta, então o troço é bem facinho. Ou seja, nós conhecemos essas integrais para qualquer segmento L, né? Porque a gente monta o aparato experimental de forma que a gente mede isso para vários segmentos ligando. Já vou fazer um desenho esquemático de quais são esses segmentos, mas a gente conhece essencialmente para todos. E a gente quer recuperar a função f, certo? Quer dizer, eu integro ao longo de retas e quero saber qual que é f. Esse é o problema matemático mais básico, fundamental em tomografia computadorizada. A gente está simplificando um monte de coisa, porque aqui, olha aqui, eu falei que ia mostrar um esqueminha, né? Por exemplo, do lado esquerdo, leitura por feixes paralelos, por assim dizer, né? A gente tem um monte de feixes, todos paralelos, a gente mede essas integrais todas aqui e quer reconstruir. Só essas integrais? Não, vai girar um pouquinho esse troço, mede de novo, gira um pouquinho, mede de novo, quer dizer, mede esse cara aqui para vários ângulos e a gente quer reconstruir essa imagenzinha, que é uma fatia de uma cabeça de um sujeito. Ou
como os tomógrafos hoje utilizados em aplicações médicas, os tomógrafos modernos hoje fazem, um feixe em forma de leque, porque isso facilita o aparato experimental, não precisa no caso de um objeto grande, você vai ter que ter um baita emissor, não. Então a gente tem um emissor pontual e detecta em forma de leque e sai girando esse cara do mesmo jeito, obtém as mesmas informações, né, depois de uma transformação de variáveis, né? Então nós vamos focar nesse caso aqui, que é o caso onde na matemática o conceito básico de como reconstruir a imagem aparece de forma facilitada. Bom, mas em aplicações médicas, a gente tem aquele feixe de leque que gira aqui e faz uma imagem do paciente. Na realidade, hoje, isso ainda para tornar mais rápida a leitura, a aquisição e menos desconfortável para o paciente, que fica ali, tem que ficar parado durante o tempo da aquisição de dados. Na realidade, esse cara vai girando enquanto o paciente já vai passando. E aí precisa aplicar, além da mudança de variáveis, uma pré-correção para aliviar o fato de ter borrado, porque o cara estava se mexendo enquanto a leitura estava feita. Mas o princípio básico matemático continua o mesmo dos métodos analíticos, que é inverter a transformada de Radon. A transformada de Radon, da função f que a gente deseja, eu parametrizo essas integrais de linha por um ângulo θ, que é o ângulo da normal ao caminho de integração com o eixo x, esse é o ângulo θ, e o ponto t, que diz a distância desse caminho de integração à origem. Então, se eu parametrizo aquelas minhas integrais de linha por θ e t, eu tenho uma função de θ e t, que vem da minha função original f, que eu chamo de transformada de Radon de f. Então, eu tenho a transformada de Radon de f, que é uma simplificação do meu problema. Olha, eu estou assumindo que o meu detector tem resolução infinita, né? Ele integra ao longo de uma reta, uma belezinha. E aí, então, eu quero o meu f. Eu sei minha transformada de Radon para todo θ, para todo t, qual que é o f. Esse problema a gente vai resolver agora usando nossa amiguinha transformada de Fourier. A transformada de Fourier é uma transformada integral também muito bonitinha. Deve ter uns matemáticos esperneando aí, que eu não vou falar a questão de existência, quando é que esse troço existe. Ele existe sempre que f pertence ao absoluto integrável, mas esse aqui não, né? Porque esse daqui, por exemplo, se a função é uma função degrau, isso aqui não vai dar, a transformada de Fourier não vai dar módulo integrável, e aí a inversa não existe no sentido extremo. Vamos esquecer isso, tá? Vamos supor que funciona bonitinho, e em muitos casos funciona. Quando não funciona, a gente vai aproximando aqueles casos que não funcionam, e no limite vai dar. Não precisa se preocupar, dá certo. Então, a transformada de Fourier, a gente pode pegar uma função do Rn nos complexos e separar ela em suas frequências, né? A gente pega e faz o produto interno com não sei se dá para chamar isso daqui, uma base de funções contínuas, que depende desse ômega aqui, que separa f em frequências. Então, quando a gente faz a transformada de Fourier, a gente está vendo como é que funciona a nossa imagem no domínio da frequência, tá? Eu não vou explicar exatamente o que isso significa, mas é como o nosso ouvido funciona, por exemplo. Bom, então, mas dá para fazer isso multidimensional, eu estou colocando aqui. E aí a inversa dela, quando tudo funciona bonitinho, quer dizer, se eu aplicar essa transformada inversa na transformada de Fourier, eu recupero a função f. Isso dá para a gente calcular de forma eficiente, usando o FFT, né, que é transformada rápida de Fourier. E então, se a gente reduzir nosso problema ao problema de inverter a transformada de Fourier, a gente está feliz pra caramba. E é isso que acontece. Por incrível que pareça, é isso que acontece, porque a gente tem o teorema, isso aqui eu vou deixar como exercício para você. Todo mundo que já fez cálculo 2 deveria conseguir demonstrar esse teoreminha aqui. Se terminou o cálculo 2 e não, aí pede para o professor reprovar você, até você conseguir demonstrar esse teorema bobo, tosco, que é o teorema da fatia de Fourier. O que ele me diz? Ele me diz que se eu pegar e fizer a transformada de Fourier unidimensional dessa funçãozinha aqui, ó, eu vou obter essa parte da transformada de Fourier bidimensional da minha imagem original. Aqui, ó. Tá vendo? Transformada de Fourier unidimensional daquele cara lá, ao longo do eixo T, né? É igual a uma fatia da transformada de Fourier bidimensional da minha imagem F. Acabou o problema, porque agora eu sei, com meus dados tomográficos, que são esse meu Pθ de T aqui, para todo θt, em tese, né? Já a gente vai discutir algumas considerações práticas a respeito de amostragem aqui.
Não vai discutir muito, né? Vai só ver como é que o efeito, porque não vai ter tempo para discutir de fato. Mas, enfim, quer dizer, em tese, né, idealizando o nosso problema, a gente tem o P θt para todo θt. Então, a gente tem a transformada de Fourier de f para todo... Bom, então, a transformada de Fourier me dá esse cara aqui para todo ômega θ. Então, eu tenho a transformada de Fourier de f para todo ômega θ aqui. Então, eu tenho ela em coordenadas polares. Quer dizer, eu ganhei medindo, fazendo a medida tomográfica. Se eu calculo a transformada de Fourier dela para cada ângulo separado, eu monto a transformada de Fourier da minha função original. É legal, não é? Pô, se não achar isso aqui, eu desisto. Então, o que eu faço? Então, eu inverto. Mas eu não sou bobo, então eu vou fazer uma forma esperta de inverter. Porque a primeira vez que o cara viu isso, ele já achou isso legal o suficiente, eu também acharia. Aí o que ele fez? Ele pegou, aí falou, então vou pegar essa transformada de Fourier aqui, pá, ele faz ao longo desse eixo. Ao longo desse eixo de todos, aí ele vai lá e descobre que o algoritmo que faz transformada de Fourier inversa rápida não funciona em polar, assim, não é assim. Ele quer que você amostre o cara retangular. Aí ele interpolou para obter as amostras retangulares, aí veio a imagem, nossa, é rápido, é legal. É feio, mas tá bom demais, aí tá. Aí depois o pessoal, não, então não estamos gostando o suficiente disso, porque a interpolação no espaço de Fourier introduz um monte de artefato no espaço original. Né? Você faz umas contas e vê que o troço amplifica mesmo, e aí vai dar pepino, então nós vamos fazer de outro jeito. Mas não é muito mais sofisticado. Aí você pega e escreve a fórmula de inversão de Fourier aqui, pá, tá? Em duas dimensões e, de novo, sabendo cálculo 2, deveria saber fazer isso aqui, que você pegou e escreveu esse cara aqui em coordenadas polares, né? Olha aqui, ó. Desculpa o pessoal que está no primeiro semestre aí, mas então, isso daqui eu acho que é o determinante do jacobiano, o módulo determinante do jacobiano da transformação de variável. Você escreveu em coordenadas polares. Aí olha aqui, o que aparece? Ah, peraí, aqui ó. Então o que eu vou fazer? Vou colocar esse cara no lugar oposto, né? Tem o igual aqui, então eu posso substituir um pelo outro. Pronto. Acabou. Então eu tenho do lado direito uma fórmula que me diz como reconstruir minha imagem a partir só dos dados tomográficos, que são meu Pθ aqui. Como é que eu faço? Transformo ele, multiplico na frequência pelo módulo da frequência, destransformo ele num ponto que, bom, esse ponto é especial, né? E aí depois eu faço integral para todos os ângulos desses caras aqui. Então, aqui eu tenho uma filtragem. O que é essa filtragem? É quando você... Filtragem, então, bom, resumindo, você aplica a transformada de Fourier, multiplica por alguma coisa e aplica a transformada inversa. Isso aqui é super rápido para calcular. Você usa FFT para calcular esse cara aqui, né? Esse F, a transformada de Fourier de Pθ em qualquer ômega, e aí você multiplica por ômega, isso aqui não tem custo nenhum, e aí usa a transformada inversa de Fourier rápida para calcular esse cara aqui. Tudo, né? Nesses pontos todos. Na verdade, você não calcula nesses pontos todos certinho, porque, na verdade, de fato, o que acontece é que o algoritmo de transformada inversa ele vai te dar em pontos igualmente espaçados, e aí essa interpolação já não é mais no espaço de Fourier, uma interpolação no espaço da imagem, não introduz aqueles artefatos depois monstruosos. E depois você ainda por cima integra, o que suaviza ainda mais os artefatos, que essa integral a gente chama de retroprojeção, porque é uma integral que pega esse cara filtrado aqui, ela pega e joga ao longo da linha de integração. Certo? Isso aqui é mais complicado um pouco para calcular, você vai passar mais tempo fazendo isso do que o de dentro. E tudo fica bonitinho, a gente já tem o algoritmo de retroprojeção filtrada para reconstruir imagens tomográficas. Acabou? Não acabou, só começou. Porque, como eu disse, aqui a gente tem uma simplificação grande da realidade, né? O que acontece é que a gente tem aproximações para esse cara. A gente nunca mede exatamente a transformada de Radon, a gente mede coisas aproximadas. E às vezes essa integral aqui, que eu estou dizendo que é ao longo dessa reta, não é, na verdade é uma integral ao longo de uma faixinha aqui, né? Porque o meu detector, por exemplo, ele não é
Não tem resolução infinita, ele tem uma largurinha ali que não é zero. Bom, esse tipo de coisa, aliado com mais um monte de problema, faz com que a gente queira modelar melhor, né, a nossa reconstrução de imagens em tomografia. E a gente acaba depois, a gente vai ver daqui a pouquinho, que a gente vai precisar usar métodos iterativos para resolver esses modelos um pouquinho melhores. Então, por que eu vou iterar, né? Assim, quais são os motivos pelo qual eu vou adiante? Eu não fico satisfeito com minha retroprojeção filtrada. Ah, porque ali eu estava supondo que a atenuação é a mesma. Quer dizer, a distribuição de intensidade do meu feixe de raio-x está toda concentrada em uma única energia. Então, mas isso não é verdade. Ele tem fótons de diversa energia ali dentro. E a atenuação, ela é diferente. A atenuação do material fixo, ela não é a mesma. Ela depende, na realidade, o coeficiente linear, quer dizer, a função f que você está reconstruindo, ela é um f de E. Ela depende da energia do fóton que está atravessando. Então, se você tem fóton de diversa energia, na verdade, você está querendo reconstruir uma coisa que já não fica tão bem definida. Você precisa redefinir o seu problema. E aí, quer dizer, que cai por terra toda aquela facilidade de você inverter. Às vezes não tem nenhuma inversa. Bom, e o que é pior? Mesmo que você simplifique e diga, ah, não, vamos fazer uma coisa aqui que eu quero reconstruir a integral sobre a energia dessas FEs aí. Você tem o problema do endurecimento do feixe. Por quê? O feixe é composto de fótons de diversas energias. Aqueles fótons que são, aquelas energias que são absorvidas mais facilmente pelo material que está entre o detector e o emissor, vão ser absorvidas mais no começo. Então, o seu feixe vai ficando cada vez mais difícil de ser absorvido pelo material ao longo que ele atravessa esse material. Então, isso é um efeito devido à policromaticidade do feixe também, que se o feixe fosse monocromático, não teria isso. Mas, também precisamos lidar com isso. Isso gera artefatos consideráveis nas imagens. Espalhamento. O fóton não é só absorvido, ele às vezes é espalhado. Isso poderia ser também modelado. O detector, já comentei. A emissão radiativa. A emissão radioativa não é uma coisa determinística, né? Então, o seu fluxo de fótons, na realidade, ele é uma variável aleatória cuja média é um cara que entra na lei de Beer-Lambert. Você pode querer maximizar a verossimilhança de que aquelas coisas tenham acontecido. Bom, e aí a gente já entra no... Quer dizer, a gente já entra no mundo mais experimental. Assim, às vezes você tem dificuldade, o seu objeto de estudo não é um cara que você pode dar a volta nele, né? Então você pode ter ângulo limitado. Imagina que você está fazendo aquilo com microscopia eletrônica, você está adquirindo os dados tomográficos. Então você tem uma amplitude de movimento angular limitada ali, não dá para você colocar aquilo em qualquer posição no seu microscópio eletrônico. Às vezes, o seu objeto de estudo ele é molenguinha, que nem eu vou mostrar daqui a pouco, uma ova de peixe. Então você não pode deixar ele muito tempo no raio-x ali, ele vai cozinhar, ele vai desnaturar, ele vai virar ovo cozido. Não dá. Aí o que você faz? Você amostra poucos ângulos, porque expõe o objeto menos aos raios-x. Bom, às vezes faltam dados, tem um pixel queimado no lazarento do sensor, não dá para você trocar o sensor agora e precisa dos dados. Isso acontece, às vezes não pixel queimado, mas é muito comum ter uma poeira microscópica, você está falando do pixel micrométrico, se você tem um cara ali de 1/100º de centímetro, está matando os 10 pixels ali. Então uma poeira no meio do caminho entre o emissor e o detector faz com que você perca dados. Tomografia interior. Tomografia é quando seu paciente é maior do que o seu objeto de estudo, é maior do que o campo de visão do tomógrafo. Você não tem dados completos, você não consegue, por exemplo, fazer a transformada de Fourier. Ou não tem como fazer a transformada de Fourier local. Transformada de Hilbert até tem, então dá para fazer tomografia local dentro de determinadas circunstâncias, trocando, bom, eu não vou entrar em detalhes. Mas, em geral, o mais fácil é você iterar. Você tem situações mais diversas que você consegue com sucesso obter uma imagem, etc, etc, etc. Por exemplo, aquelas técnicas da retroprojeção filtrada não garante não negatividade da imagem. Você sabe que a taxa de atenuação ela é sempre 0 ou maior do que 0.
espacidade. Você sabe que se você pegar o gradiente da sua imagem tomográfica, muito provavelmente ele é bem espaço, porque a imagem tomográfica ela é composta de várias regiões com atenuação constante. Você pode promover tudo isso no seu modelo se você tiver liberdade realmente de falar assim, não, eu não quero mais, quer dizer, eu não vou ficar amarrado a um modelo para o qual eu posso obter uma fórmula fechada para resolver. Tá? Então, se métodos iterativos são tão legais para tantas coisas, e sempre vão conseguir, isso é um axioma, sempre um método iterativo, então você não fez o método iterativo errado, né? Vai obter uma imagem melhor do que o método analítico. Por quê? Justamente por causa desse monte de argumentos aqui. Por que que a gente não usa sempre método iterativo? Basicamente porque demora para calcular. O tempo de computação é elevado. Bom, é preciso reconstruir todo o objeto, o que faz parte desse primeiro item aqui na realidade. Os algoritmos são difíceis de analisar, prever o desempenho. Não, sempre dá melhor do que o analítico. Então, isso aqui é só para não ficar pouco item. Aí, ajuste de parâmetros algorítmicos. Às vezes é chato você ajustar o algoritmo iterativo, mais chato do que o algoritmo. Isso é mesmo, isso é verdade. Então, mas basicamente o que a gente tem que atacar é isso aqui, ó, que demora para calcular. Não vou falar de como a gente ataca isso aqui agora, tá? Porque na realidade eu acho que não preciso entender o que esses métodos iterativos estão tentando resolver antes. E não vamos ter tempo para falar de como a gente está pesquisando aqui para diminuir o tempo que leva para a reconstrução tomográfica de alta resolução. Tá? Mas nós vamos tentar entender como surgem as iterações em reconstrução tomográfica. Surge através de modelos de otimização que a gente usa para reconstrução. O que é otimização? Então, eu estou mostrando aqui o caso geral, mais ou menos, do problema de otimização não linear. Quer dizer, isso aqui são só símbolos, por enquanto não quer dizer nada, mas meu problema eu vou representar como minimizar f de x sujeito a que gi de x seja menor que ou igual a zero para um monte de gi aqui, tá? G1, G2 até Gr, né? Onde a f é uma função de Rn em R, que é a função objetivo. E os gi's são quer dizer, gi menor que ou igual a zero para todos esses, esse aqui seria um i, tá? Me desculpem. Para todos esses gi's são as restrições, gi's também são funções de Rn em R, tá? O que eu quero dizer em palavras com esse probleminha aqui, com esses símbolos, quer dizer que eu quero encontrar o x que me dá o menor valor de f dentre todos os x que satisfazem essas desigualdades aqui. Tá? Em termos matemáticos, eu vou dizer que x estrela é uma solução desse problema, ou seja, um minimizador global desse problema, se para todo x pertencente ao conjunto viável, no caso aqui eu mudei um pouco a notação, mas é óbvio que o x grande é o conjunto x que satisfaz essas desigualdades. Então, para todo x pertencente ao conjunto de soluções viáveis, o valor da função objetiva avaliado nele é maior que ou igual ao valor da função objetivo no x estrela aqui. Isso é um minimizador global do meu problema de minimizar f de x sujeito a x pertence a x grande. Tá? E o minimizador local é aquele que diz assim, de todo mundo que está próximo de mim no conjunto viável, eu sou o melhor. Mas se está longe, quer dizer, ele é o melhor do bairro, ou o melhor da rua, ou o melhor de casa, ele é um melhor local. Aí pode ser que ele saindo de casa, o vizinho já jogue bola melhor do que ele, mas é um minimizador local. Em programação não linear, em otimização não linear, em geral, a gente procura só minimizadores locais. Só que nas aplicações de otimização não linear em tomografia, todas as funções envolvidas, tanto a função objetivo quanto as funções que definem as restrições, são convexas. Então, um minimizador global aqui é minimizador, um minimizador local aqui é minimizador global também, então a gente tem sorte e procura minimizadores globais nos problemas em tomografia em geral. Existem modelos não convexos também. Esses modelos, às vezes, dão imagens muito boas, sim, excelentes, mas para resolver realmente, por tamanho de problema que surge em tomografia por iluminação síncrona, que são os caras de 4 milhões de variáveis, não tem como. Então vamos ficar com otimização convexa aqui. E aí, para obter um modelo de otimização baseado em tomografia,
no qual nós vamos nos basear para fazer reconstrução tomográfica, a sacada é ver que a transformada de radon é linear. Ela é linear nas funções f que a gente está tentando, na função f que a gente está tentando reconstruir. Isso significa que discretizando, quer dizer, assumindo que o espaço de busca, onde a gente está procurando nossas funções candidatas para serem as imagens, é um espaço de dimensão finita, a gente, levando em consideração também que o número de dados que são obtidos no tomógrafo é finito, a gente acaba com um sistema linear. Só que o lado direito é contaminado com ruído, então a gente não quer Rx igual a B, a gente quer um Rx aproximadamente igual a B aqui dentro do nosso modelo. Esse aproximado aqui é o que dá liberdade da gente escolher o nosso modelo na realidade. E aqui, ó, a gente poderia discretizar não simplesmente a transformada de radon, que integra ao longo de reta, a gente poderia integrar também ao longo de tiras, continua sendo linear. Então, na própria matriz R aqui, a gente já tem uma grande flexibilidade, já sai daquele modelo estrito para o qual a gente obtinha nossa fórmula fechada de inversão. Então, por exemplo, o clássico modelo de quadrados mínimos. Eu posso pegar meu Rx menos B, maior que ou igual a zero, com minhas componentes maior que ou igual a zero, ou seja, a minha imagem vai ser não negativa, e eu quero, dentro de todas as imagens não negativas, a que melhor aproxima, segundo o critério de quadrados mínimos, a que melhor se ajusta aos dados segundo o critério de quadrados mínimos, por exemplo. Então a gente vai utilizar isso daqui. Peraí, isso daqui dá para resolver analiticamente? Sei lá, com essas restrições aqui eu já não tenho mais tanta certeza, né? A gente tem condições de otimalidade, que são um sistema de equações e desigualdades, né, que vão dar certinho, que vão ser satisfeitos exatamente pela solução desse problema. Mas aí o próprio sistema já é complicado de resolver, então a gente utiliza um método que tenta resolver direto isso aqui, iterativo, né? Ou a gente pode sofisticar e falar, tem um monte de solução. Por quê? Porque eu não consegui pegar dados o suficientes para determinar completamente minha imagem X. Então tem um monte de solução a esse problema. Eu quero, dentre elas, a que tem a menor variação total. Aí eu já tenho um problema mais sofisticado, olha só. Um problema de otimização definindo o meu conjunto viável, e aí eu vou minimizar dentro desses conjuntos de solução. E aí essa minha função variação total já foi bastante estudada em processamento de imagem, a gente sabe que ela favorece imagens que são constantes ao longo de regiões contíguas, tá? Que é o que a gente espera que vai aparecer em tomografia. Então, ou seja, ela é pequena quando as imagens são constantes e tem saltos longos, mas ela é grande quando a imagem tem, por exemplo, um degradê. Então, ela penaliza aquelas imagens que a gente não quer mesmo que apareçam. Aí, como é que nós escolhemos? Mas isso aqui, nós vamos colocar dados, nós vamos pegar o lado direito B ainda aqui, de alguma forma, para conseguir reconstruir uma imagem X, né? Como é que a gente pega esse lado direito B? A gente vai lá no LNLS, que é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, e usa o raio-x de lá. Então, como é que funciona o LNLS? Aqui tem um monte de elétrons girando nesse anel injetor aqui, esse pequenininho aqui. Aí quando chega numa velocidade que os físicos dizem essa, eles injetam o elétron nesse anel maior, que vai acelerar mais ainda esse feixe de elétron que fica lá dentro. E aí, ele acelera e de vez em quando o feixe é defletido, para que mantenha, inclusive, aquela trajetória, né, fechada. Nesse ponto de deflexão tem efeito, como é que chama? Os físicos deveriam saber, né? Eu não sei. Mas existe o efeito que tem o nome de um físico famoso que diz que quando o elétron é acelerado, ele emite radiação. E mudar de direção é acelerar o elétron. Então, em cada um desses pontinhos onde o elétron é defletido, sai pela tangente, literalmente, um feixe. Esse feixe tem energias variadas para cada ponto que você tira aqui. Então, digamos aqui, deixa eu ver aqui, tem uma cabaninha onde a gente monta nosso experimento. Coloca o objeto de estudo entre esse feixe e um cintilador. Aí esse cintilador cintila quando é atingido pelo feixe de raio-x, e essa cintilação é na luz visível, que é detectada por uma câmera de luz visível. Então a gente obtém assim a imagem
da intensidade do feixe que chega através do objeto. E quando está sem o objeto, a gente sabe a intensidade do feixe que foi emitido. Então a gente consegue calcular aquela razão lá, ou seja, consegue calcular o logaritmo daquela razão e chegar na integral de linha do que a gente deseja. Aqui é um esquema, né, que eu deveria ter utilizado o esquema para mostrar como é que funciona, era para isso que tinha esse esquema. Então, o anel injetou, aí o feixe de elétrons vem, é defletido em alguns pontos, nessa cabaninha a gente monta o nosso experimento. Aqui, por exemplo, estaria o nosso ovo de peixe, que a gente vai ver daqui a pouco, certo? E aí mede, gira um pouquinho, mede de novo, gira um pouquinho aqui, não tem como girar a fonte e o detector, né? É mais fácil girar o objeto. Então a gente gira o objeto, gira várias vezes e obtém uma coisa desse tipo aqui. Vocês estão vendo? Está girando? Ó. Certo? Então eu vou pegar de cada uma dessas imagens que compõem esse vídeo uma linha. A mesma linha. A linha, digamos, 256 dessa imagem. E da próxima imagem, e da próxima imagem. Então a linha 256 da imagem a 0 grau vai ser uma coluna dos meus dados. A linha 256 da imagem do próximo ângulo vai ser a próxima coluna e assim sucessivamente. Então, eu vou pegar essa linha que passa no meio desse bicho feio aqui, ó, e eu vou reconstruir essa fatia da imagem. É isso que eu vou fazer aqui, utilizando técnica iterativa, tá? Vou fazer um comentário, isso aqui é sujeira, isso aqui na realidade são ovos de peixe imersos em água, dentro de um tubo capilar de borosilicato. O tubo tem 0,75 por 0,75, quer dizer, o tubo tem o diâmetro de 0,75 milímetros. E aí teve que alinhar ele num campo de visão do tomógrafo que é de 0,76 por 0,76 milímetros quadrados. E aí sair girando. Na hora de colocar esse ovinho aqui no tubo, que é muito difícil, muito pequeno, acabou estourando o ovo. Então isso aqui são organelas citoplasmáticas desse ovo espalhado pela água destilada que estava dentro do tubo de borosilicato. Chique, né? Legal também. Então, e a gente reconstruiu essa fatia aqui. Como eu falei, a gente foi pegando de cada uma daqueles quadros do filme, tirando a coluna, eu estou chutando, 256, tá? A linha 256, perdão, de cada uma daquelas imagens, e utilizando a linha 256 como coluna desse cara aqui. Então, isso daqui é uma imagem da transformada de Radon, do que eu quero reconstruir, tá vendo? Plotada no plano θt. Isso é a transformada de Radon da imagem que eu quero obter. Mais ou menos, né? É uma aproximação para transformar de Radon. Aí, eu resolvendo o problema de quadrados mínimos com restrição de não negatividade, eu obtenho essa imagem aqui. A gente vê que a gente tinha bem pouquinho ruído nos dados. Se eu der zoom, vocês vão ver que tem ruído, tá? E foi amplificado aqui. Por quê? Porque essa matriz é mal condicionada. Então, isso era esperado, que o pessoal mais sênior aí já fez, estudou esse negócio. Sabe que se a matriz é mal condicionada, resolveu quadrados mínimos, com restrição, sem restrição, resolveu o sistema linear, qualquer coisa, vai dar uma amplificação no ruído se você tiver algum do lado direito. Bom, aqui um zoom para você ver. Quer dizer, a gente vê as estruturas, as organelas, o que é para ver na imagem de fato, mas pós-processar isso aqui, por exemplo, segmentar é um inferno, né? Porque tem um monte de oscilação, não está legal. Agora, olha o que acontece quando eu resolvo aquele problema em 2 níveis lá. Elimina um monte do ruído, né? Mantém as características essenciais da imagem, você vê tudo, mas aquela oscilação de alta frequência foi para onde tinha que ir, para o inferno. E aqui, as duas imagens lado a lado, a gente vê que, de fato, quer dizer, tudo que a gente consegue distinguir aqui de features, né, de características dessa imagem, está nessa aqui, não perdemos nada, não jogamos nada fora, só jogamos fora essas oscilações de alta frequência que só atrapalham. Agora eu queria fazer um comentário que eu não estou sendo totalmente honesto aqui, nós não rodamos o algoritmo até o final da solução desse problema, nem até o final da solução desse problema, isso amplificaria ainda mais o ruído. O que a gente faz é escolher um critério de parada baseado no tamanho dessa função objetiva aqui, quando o algoritmo atingir aquele valor, para, certo? Então essas duas imagens têm o mesmo valor de resíduo. Esse cara aqui, esse valor aqui para essas duas imagens é o mesmo.
Então, a principal característica útil do algoritmo é que ele percorre uma trajetória mais legal do que o algoritmo tradicional na hora de chegar numa imagem, quer dizer, no caminho para chegar na imagem ótima que está sendo procurada. E aí, agora o custo computacional não é muito maior, levou, sei lá, um segundo a mais para gerar essa imagem do que essa. Não é muito, não faz muita diferença não, vale a pena usar. Então, o que nós aprendemos hoje? Que a tomografia permite ver dentro de coisas legais e que dentro da tomografia tem coisas legais para serem vistas. Muito obrigado.